Ele pergunta a elas como elas estão e se podem fornecer uma informação, mas uma delas diz que não entendeu. Ele insiste que precisa de uma informação e ela pergunta se ele quer mesmo saber. Quando ele confirma, ela pede para que ele seja mais claro. Ele responde que foi só isso que disseram, mencionando ser novo ali, e pergunta o nome dela. A mulher de vermelho diz seu nome, mas quando ele pergunta o nome da outra, ela responde que não importa. Ele questiona por que ela está sendo rude e a de vermelho comenta que ele precisa de ajuda, ao que a outra responde que se sentem ameaçadas. Ele esclarece que não está ameaçando ninguém, apenas pedindo uma informação. Ela afirma que não gostaram dele e que sua tentativa de flertar não terá sucesso, mas ele nega estar flertando, reiterando que só quer uma informação. Ela justifica sua atitude dizendo que isso acontece frequentemente. Ele então pergunta de onde ela é, ao que ela questiona se ele quer saber isso e sugere que deveria focar em encontrar o local que procura. Ele agradece a informação fornecida e pergunta se pode pegar seu Instagram, mas ela diz que não tem. Como mencionaram estar juntas, ele respeita isso e deseja um bom dia. Uma delas pede para ele esperar e a outra pergunta se o carro é dele. Ele confirma, dizendo que está ali dentro, mas ela sugere que pode ser alugado. Ele pergunta se isso é uma piada e a de vermelho diz que estão falando sério. Ele afirma que o carro é dele e pergunta o que elas querem. A de vermelho diz que querem dar uma volta, mas ele pede para não tocar em seu carro. A mulher de amarelo menciona que ele pediu o Instagram dela e ele responde que não precisa mais. A de vermelho diz que era apenas uma brincadeira, enquanto a de amarelo explica que, como mulheres, precisam ser cautelosas quando alguém se aproxima. Ele pergunta por que de repente decidiram voltar e ela explica que precisam filtrar, mas que agora é outra circunstância. Ele diz que não entende e ela menciona que estão em Houston, onde muitas pessoas se aproximam e que foi só uma piada. Ele diz que não achou engraçado e pergunta se foi uma piada, ao que elas confirmam. A de vermelho diz que não está mentindo e ele aceita. Ele pergunta se ela é de Houston e comenta que gostou da tatuagem dela. Ele diz que precisa ir procurar o local que busca e elas perguntam onde ele quer chegar. Quando ele responde, elas oferecem para entrar no carro e mostrar o caminho, mas ele recusa, dizendo que não deixa qualquer pessoa entrar no carro dele. Em seguida, ele se prepara para sair e pergunta o nome da mulher de amarelo, que ela disse Patrícia. Ele confirma o nome e também pergunta a de vermelho, que diz se chamar Emily. Ele comenta que foi uma loucura, mencionando que ela inicialmente não quis dizer seu nome. Ele acha a de vermelho simpática, mas a outra foi rude. Ela se justifica dizendo que não sabia quais eram as intenções dele, mas ele afirma que fez uma simples pergunta. A de vermelho comenta que ele chegou de repente e ele repete que só fez uma pergunta e precisava de ajuda. Ela sugere que ele olhe em volta e mencione que aquela rua é deserta. Ele explica que não conhece a vizinhança, pois não é de Houston. Ela sugere que em situações assim é melhor perguntar em um posto de gasolina e ele responde que geralmente faz isso, mas não viu problema em perguntar a duas mulheres na rua. Ela insiste que é melhor perguntar em um posto ou usar um GPS. Ele concorda e pergunta o que elas querem, pois não quer perder seu tempo. A de amarelo diz que querem ir com ele. Ele pergunta se elas estão desperdiçando seu tempo. Ele responde que acha que vai perder tempo ali, mas a de vermelho sugere que pode valer a pena. Em seguida, ele pergunta se pode segurar a mão delas e depois se podem dar uma volta. Ele diz que gosta do que vê e continua conversando com elas por um bom tempo, pedindo para darem mais uma volta. Naí começa o vídeo impressionado com a elegância dela, dizendo: caramba, ela ficou muito bem nesse vestido. Ele comenta que vai ver o que ela tem a dizer e pergunta como ela está. Ela responde: não, obrigada. E ele questiona o motivo. Ela insiste que não. Ele menciona que se chama Naí e quer fazer uma nova amizade, mas ela não está interessada. Curioso, ele pergunta se ela tem namorado ou algo assim, mas ela nega. Ele pergunta se é porque ela não é amigável e ela confirma. Ele então entende e deseja um ótimo dia para ela. Ao ver Naí se aproximar do carro, a moça muda totalmente de ideia. E é aí que as coisas acontecem.
Quando ela o vê entrando naquele carrão futurista, chama por ele, mas Nair finge não ouvir. Dentro do carro ele cumprimenta e quer ver o que ela vai dizer. Ela pergunta se ele está procurando um novo amigo e ele confirma, perguntando por quê. Ela diz que eles podem ser amigos, mas ela recusa, dizendo que agora está bem. Ela pergunta por quê e ele lembra que ela não quis nada no início. Ela sugere recomeçarem, mas ele diz que está legal. Ela insiste na amizade, mas ele não quer ser amigo dela. Ela pergunta por que não e ele diz que ela deixou claro que não queria. Então ele pergunta o que ela realmente quer e menciona que tem um lugar para ir. Ele fala que não quer perder seu tempo e ela pergunta por que não. Ele menciona que nem sabe o nome dela, ela apresenta-se como Dess e diz que é um prazer conhecê-lo, mas ele deseja um bom dia e diz que precisa cuidar da vida dele. Ela insiste que agora vai cuidar da vida dele, mas ele recusa. Ele pergunta qual o problema dela e reafirma que está tudo bem. Ela questiona se ele tem certeza, lembrando que ele queria ser amigo dela. Ele confirma, mas diz que mudou de ideia. Ela comenta que eles mudam de ideia rápido, mas ele discorda, dizendo que ela é quem mudou rápido. Ela sugere que são parecidos, mas ele não concorda, afirmando que não vê sinceridade nela. Ela insiste que está sendo sincera, mas ele discorda. Ele pergunta por que ela não disse isso antes na calçada. Ele lembra que ela disse não ser amigável e pergunta por que agora está sendo amigável. Ela diz que nem sempre é amigável, mas sugere que podem ser amigos. Ele pergunta por que só agora e ela começa a enrolar. Ele pergunta por que ela mudou de ideia e quer ser amiga dele agora. Ela responde que só mudou de ideia e gostaria de conversar com ele. Ele pede para ela esperar, dizendo que vai sair. Nair comenta que é louco e pede mais uma vez para ela dizer seu nome. Ela se apresenta novamente e ele pergunta de onde ela é. Ela diz que é de Los Angeles e ele conta que veio de Ohio e está só visitando, tentando descobrir o que fazer na cidade. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele diz que há uma semana, mencionando que ele vai embora em 3 dias. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele responde que está tentando descobrir. Mais uma vez ela pergunta o que ele quer fazer e ele diz que se não encontrar nada interessante vai voltar para o hotel. Ela sugere que podem sair para comer e depois ela pode mostrar a cidade. Ela menciona alguns lugares e ele pergunta se ela é solteira. Ela confirma que é solteira há cerca de 1 ano. Ele diz que só queria saber para evitar problemas. Ela pergunta se ele também é solteiro e ele diz que sim, que não estaria conversando com ela se não fosse. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele, dizendo que gosta do que vê e a convida para entrar no carro. Ela comenta que o carro é muito legal e ele agradece. Ele pergunta se é a primeira vez que ela entra em um carro assim e ela diz que sim. Ele pergunta o que ela acha e ela responde que é legal, mas um pouco difícil de entrar. Ele explica que é só apertar um botão e diz que o carro é futurista. Ela concorda dizendo que é mesmo um carro futurista. Ele comenta que gosta de coisas diferentes e pergunta o que ela faz. Ela conta que faz roupas e tem uma marca. Depois de mostrar um pouco do trabalho, ele pergunta qual é o tipo dela. Quando ela diz que é alguém bem sucedido, ele diz que não quer perder tempo e acha que não vai dar certo. Ele fala que está falando sério e acha melhor eles pararem por ali. Ela pergunta se ele tem certeza e ele confirma. Ele deseja um ótimo dia para ela e ela diz que já estava de saída. Ele pergunta se ela precisa de ajuda e deseja uma boa caminhada. Ela responde para ele aproveitar o dia. O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o seu nome. Ela responde que ele não precisa de saber. Nate pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não é da conta dele. Ele pede para pegar o número dela, mas a mesma responde que ele não tem as qualidades que ela espera e não aperta a mão dele e sai andando. Em seguida, o Nate aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece.
Na mesma hora, a mulher vê a burrada que tá fazendo e vem atrás dele dizendo que ele arrasa com esse carro e fala que deveria tentar algo novo para eles se conhecerem melhor. Nate pergunta se ela é da cidade e ela responde que não, que ela é de Hollywood. Ele então pergunta se ela tem namorado e a mesma responde que não tem mais. Nate então pergunta se ela tinha minutos atrás e ela responde que isso é um pouco complicado. Na sequência, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Nate então pergunta o que ela gosta de fazer e a mesma responde que gosta de ações imobiliárias e mercado financeiro. Nate fala que é um especialista nessa área e que pode ensiná-la a aprender tudo sobre isso. A mulher fala que gostaria muito de aprender. Em seguida, ele pergunta quais os planos dela para hoje à tarde e ela fala que não era nada demais. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro e a mesma entra no veículo sem nenhuma dificuldade. Já dentro do carro, o Nate pergunta se ela tem mesmo um namorado e a mesma responde que não, que ela está bem solteira. Ele então pergunta o que ela quer fazer agora e ela então responde que quer ir no shopping para fazer compras. Nate então pergunta se ela trouxe dinheiro porque ele está meio quebrado e pergunta se ela não quer ir almoçar primeiro. A garota fala que ele que vai pagar tudo para ela e fala que sim, que eles podem almoçar agora. Ele então dá a sugestão de um restaurante muito barato na cidade. Ela então fala que esse lugar é muito barato e sugere um lugar muito mais caro. Mas a mulher começa a achar ruim e fala que quer almoçar no lugar mais caro. Nate então chama ela de interesseira e fala que ela não é a mulher que ele esperava e que ele não sai com garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher fala que não é interesseira e que ele não vai arrumar a mulher da altura dela. Nate fala que ele não olha só beleza e pede para ela descer do carro. E no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou o seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas. Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim.
A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesmo admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal. Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade. London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. Começamos o vídeo com o YouTube Kylie abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo, e ela responde que ela está bem e fala que não interessa onde ela está indo. Kylie diz que ela é muito bonita, mas que ela poderia ser um pouco mais educada, e fala para ela que não vai fazer ela perder mais seu tempo. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua gloriosa McLaren.
Mas quando a interesseira vê o carro que o cara está, ela volta até sorrindo e vai falar com ele. Ela pergunta se ele é da cidade mesmo, e o Kyle responde que sim. Ela fala que também estava fazendo uma caminhada para manter a boa forma, e foi mal educada com ele e agora quer se redimir. Pessoal, não esquece, o objetivo desse vídeo... Kyle pergunta o motivo dela ter voltado para vir falar com ele, já que ela não estava interessada em saber onde ele estava indo. E ela responde que percebeu o quanto ela foi mal educada com ele e veio pedir desculpas. Kyle fala que tudo bem e fala que tentou puxar papo com ela porque quando ele viu ela chamou muito a sua atenção e que ela é o tipo de mulher que ele gosta muito. Ele fala pra ela que ele está indo almoçar e a convida para ir com ele num bom restaurante. Ela não perde tempo e fala que aceita e fala que eles podem se conhecer melhor. E diz que gostou bastante dele e que ele é um cara bem sucedido, diferente dos outros homens. Ele então abre a porta da McLaren para ela entrar e diz que vai ser muito bom almoçar com ela. E Kyle vai caminhando para entrar na McLaren e fala sorrindo que vai dar o troco nela daqui a pouco. E fala que ela foi interesseira demais. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de churrasco de carne macia e suculenta. Kyle então diz que conhece a melhor churrascaria da cidade. Depois de alguns instantes de conversa, o YouTube pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele pergunta se ela tem um Instagram. E ela responde que sim. Ele pergunta se pode pegar sua página no Instagram. E ela fala que sim e posta toda a sua vida lá. O YouTube então fala que está faltando conteúdos na página dela, e ela pergunta como assim. Ele então responde que falta ela postar uma foto em um garimpo com uma pá na mão tentando escavar ouro e chama ela de garimpeira de ouro. Ela pergunta se isso é uma indireta. Ele fala que não é, mas que é uma afirmação e fala para ela descer do carro e fala que não vai levar a lugar nenhum e manda ela escavar ouro em outro lugar e chama ela de garimpeira de ouro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nair abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Nair e é um prazer conhecê-la. O Nair fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Nair pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Nair fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Nair pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Nair fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Nair pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos.
Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O youtuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Nair fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. Iniciamos o vídeo com London abordando essa garota. Ele fala que adorou a cor da roupa dela e pergunta como ela vai. Já ela diz pra ele que está bem. Ele tenta um papo descontraído com a garota, tentando impressioná-la. Porém, ela não demonstra nenhum interesse. Em seguida, ele pega na mão dela e se apresenta e fala que se chama London. Ela pergunta como ele está. Ele diz que está bem, procurando uma namorada que seja linda igual a ela, e dá em cima da garota. Já ela diz para ele que ela tem um namorado. London pergunta se ela não está afim de conhecê-lo, e ela diz para ele que o namorado dela não iria gostar. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone para estranhos. O London então se despede e dá a volta e vai até o seu Corvette. Na hora que a mulher vê que ele está com um carro de luxo, ela pede para ele esperar 1 minuto e vai atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Já o London responde que sim, que esse é o seu carro. A garota fala que o carro dele é muito bom. Ele pergunta para ela o que está acontecendo e ela pergunta o que ele queria falar com ela. London diz que ele é novo na cidade e está tentando fazer amizades. Ela fala que é de Houston e pode mostrar a cidade para ele e pode dar uma volta com ele no carro. Pessoal, se inscreve no canal. London pergunta sobre o namorado dela e ela responde que na verdade ela não tem namorado. Ele pergunta por que ela não quis dar uma chance para ele conhecer ela e ela responde que nunca namorou um cara negro. London fala que sempre tem a primeira vez para tudo e ela pede desculpas e fala para eles darem uma volta e conversarem. Ele então chama ela para dar uma volta no carro e entrar com ele em seu Corvette. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele, mas voltou depois que viu seu carro. Ela fala que achou o carro dele muito bom. London então pergunta se ela gostou mais do carro ou se foi dele, e ela responde que foi do carro. Ela fala que ele pode até ser legal, mas que o carro dele demonstra que ele é um cara bem sucedido. Em seguida, o London fala que achou que ela era uma mulher interessante, mas que ela é uma garimpeira de ouro e demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela fica sem graça e desce do carro de London sem falar nada, mas acaba se dando mal. Nesse vídeo, o Nate vai fazer o teste com essa garota e vai testar o interesse dela com sua Lamborghini. Ele aborda a mulher e fala que ela tá linda, de óculos. Ele então pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar o seu nome, ele pergunta de onde ela é. Ela fala que é da cidade mesmo. Nate então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela responde que está com pressa e tem que ir embora. Ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que talvez ela tenha. Ele
então pergunta se ela tem Instagram e pede para falar com ela só alguns minutos. Mas a mulher fala que ele não faz o tipo dela e sai andando sem dar nenhuma chance para ele. E quando parece que está tudo perdido, Nate caminha até a Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao ver a Lamborghini do Nate e vem perguntando se o carro é dele. O youtuber fala que esse é um dos seus carros. Ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini alguma vez, e ela fala que não. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e se apresenta para ela. E, inexplicavelmente, a mulher passa o seu número para ele. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. Ela topa e entra no Lamborghini dele achando que vai se dar bem. Dentro do carro, ele pergunta se ela pode lhe mostrar um bom lugar para ele almoçar, porque ele não conhece bons lugares. A mulher fala que sim, mas que ela gostaria que ele levasse ela no shopping para ela fazer compras. Ele então pergunta se ela vai pagar as compras dela. Porém, ela responde que estava pensando que ele ia pagar para ela. Mas Nate fala que eles não têm nada um com o outro e não tem por que ele pagar para ela. Ela então fala que ele pode ser o namorado dela. Porém, nessa hora, ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ela só queria ficar com ele por causa do dinheiro. A mulher, de forma irônica, começa a rir e fala que nada é de graça. Ele então fala para ela descer do carro porque ela já está há muito tempo dentro do seu carro e que ele não sai com escavadora de ouro. A mulher desce do carro rindo e fala que ele é muito babaca, mas acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo. Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém.
Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se tá tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém e ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. Iniciamos o vídeo com o YouTube Joel abordando a garota que estava abastecendo seu carro em um posto de gasolina. De forma bem educada, ele se apresenta e pergunta o nome dela. Depois de um tempo de conversa, ele fala que quer conhecê-la melhor e pede seu telefone. A garota se recusa falando que é casada. Ele continua insistindo, porém sem sucesso. E com uma última tentativa, o YouTube fala que a Lamborghini que está ali do lado é dele e convida a garota para sair e dar uma volta. Dessa vez, a garota aceita o convite e entra na Lamborghini. Lá dentro do carro, o cara tenta impressionar ainda mais a garota, dizendo que tem uma vida de luxo espetacular e que além dessa Lamborghini tem vários outros carros e casas de luxo.
O YouTube fala para a garota que está procurando uma parceira e que ela parece ter todas as características que ele procura em uma mulher. O YouTube fala que ela teria que se divorciar do seu marido para ficar com ele e ainda fala para ela pensar na vida de luxo que ela teria do lado dele. A garota concorda e fala que irá pedir divórcio ainda hoje. Depois que o YouTube vê que a garota está disposta a fazer o que ele quer, o cara fala que está óbvio que ela só aceitou sair com ele por interesse, só por causa da Lamborghini, e manda ela sair do carro. A garota sai do carro muito irritada, xingando vários palavrões. Em seguida, o YouTube vai atrás da garota e fala que tem uma câmera ali que está filmando, e fala que fará de tudo para esse vídeo chegar até o marido dela. Em seguida, a garota toda descontrolada vai para cima do YouTuber e depois sobe em cima da Lamborghini tentando quebrar os vidros do carro. Porém, Joel segura a garota para que ela não quebre os vidros da Lamborghini. Em seguida, os dois discutem mais um pouco e a garota fala que vai processá-lo. O YouTube fala que se ela for embora agora, não postará o vídeo. Não vai esquecer o gostei e nem de se inscrever no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo. Fazendo os testes aqui da terceira. O objetivo desse vídeo é simplesmente entretenimento e nada a